porque não agora, mas depois, depois vai para as minhas redes sociais do YouTube. O podcast pode ser. Então, tá gravando, né? Não, se tiver alguma coisa de falar, e você não coloca teu nome, certo? Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindas, uma sala de mulheres, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, como esses homens têm medo do processo terapêutico, viu? Eu não sei, tá bom, Nil, pode desligar, sem problema. Eu não sei o que é isso, os homens fogem de terapias, né? Mas, enfim, também quando vem assim, eu acho muito bonito, sabe? A forma que eles vêm, que confia, né? O homem que procura terapeuta mulher, que confia numa mulher para poder olhar todo aquilo que está acontecendo na sua vida. Então, sejam muito bem-vindas. Na aula passada, lembra que esse curso são os 4 grandes pilares da teoria da constelação familiar, certo? Eu não sei se eu mandei o link da semana passada para o grupo. Eu mandei? Não, né? Para vocês rever? Mandei, não foi? Ótimo. Então, revejam aquilo, porque as leis do amor é a base da constelação, a base mesmo, tá? Como Gênesis é a base da Bíblia, então as 3 leis do amor é a base da constelação. Exatamente tudo que nós vamos fazer, atuar nas relações, simplesmente a gente atua sem perceber, entrando na força do emaranhamento, burlando as leis. Então, isso significa que para amar tem que ter lei. A gente não pode amar, eu vou, peraí, que eu vou ali, vou salvar minha mãe, vou salvar meu pai. Não, não é assim. A gente não pode amar com essa devoção, com essa coisa toda, porque o amor, ele precisa de movimentos, né, do dar e receber, da hierarquia, quem chegou primeiro na vida, quem tem mais experiência porque chegou primeiro, a experiência dele, de alguma forma, a experiência dos nossos pais, elas barram alguns sofrimentos para a gente, viu, gente? Às vezes tem mães, por exemplo, que ela tem vergonha, né? Ela não vai querer dizer para os filhos que foi abusada. Como é que ela vai dizer sem ela nem perceber? Menina, não fique no colo de ninguém, nem um homem. Feche as perninhas quando for sentar. Olhe, faça assim. Então, aqueles pitacos e o que a mãe vai dizendo é uma prevenção, né? Que ela vai dizendo assim, não, eu vou prevenir minha filha para ela não passar o que eu passei. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não é inocente, não é inocente, mas eu acredito muito no amor, sabe? Acredito demais, demais, assim, que através do amor a gente pode nos salvar e a gente pode colocar em ordem as relações. Então, por isso que a minha frase, né, emblemática é só o amor cura, porque realmente é o grande laço que a gente tem dentro de nós e o desejo maior que a nossa alma tem é de sermos amados e amadas. É o maior desejo que qualquer ser humano tenha. Você procura um homem para namorar ou você procura uma mulher para namorar porque você quer se sentir amada e quer amar também, entendeu? Diga, Heloísa. Nesse caso, pode ser só um cuidado ou sempre que há esses sinais, pode ser que teve essa questão do abuso? Em geral, 99% é porque houve abuso. Por quê? Olha mesmo, a gente não fala de um canto onde a gente não veio. Se a pessoa chegar aqui para você, Heloísa, fale aí sobre constelação familiar, vamos dizer que é a sua primeira aula aqui. Aí você vai dizer, é porque eu acho que tal, você não vai ter bagagem, entendeu? Mas se você for sua primeira aula e você já vem de uma longa caminhada nas constelações, você vai dizer, tá bom, então eu falo, é isso, isso, isso e isso. Então, a gente só fala da onde a gente veio. Quando uma pessoa olha para você e diz assim, eu acho que diz, né, para uma amiga, eu acho que fulana está mentindo.
às vezes a pessoa, ela é tão mentirosa, ela tem relações de tantas mentiras, que ela já vai nas relações com mentiras, pensando que o outro também está mentindo. Então, assim, a gente sempre julga o outro com base na régua da gente, do que a gente faz, ou simplesmente do local onde a gente veio, seja de dor, sofrimentos e etc. Certo, minha querida? Então, hoje, o segundo pilar de hoje é o seguinte, eu acho esse tema de Bert é muito top, os sentimentos. Ah, Eli, como é que é isso que Bert Helling deixou? Então, eu vou colocar aqui, imaginando que todo mundo assistiu a primeira aula, estando presente, ou simplesmente através do link, e eu não vou me deter muito a estar voltando sobre as leis do amor, tá? Eu vou seguir para a gente ampliar nossa consciência. Então, Bert Helling, ele deixou os sentimentos. E ele construiu que toda a nossa estrutura, isso aí ele vai se debruçar em outras teorias, né? A constelação familiar, ela não é um campo do que é do além, que o constelador tira do além a coisa. Ah, ela só intuiu. Não é isso. A constelação familiar ela tem base científica na epigenética, né? E no movimento do que, às vezes, a ciência não acha que a gente não consegue comprovar e nós não vamos comprovar, que é o amor, né? Então, o amor não tem realmente base científica, mas ele é sentido. Então, nós somos, para eu poder trazer os 4 sentimentos que Bert Helling descobriu, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, nós somos, e isso eu acho que todo mundo aqui vai concordar, nós somos espírito. Todo mundo concorda? Nós somos espírito. Nós estamos fulana, Dani, Elizabeth, Isabel, Fátima, Gabi, Nil, Elisângela, Heloísa, tal. Nós estamos. Agora, nós somos espírito. A nossa essência é consciencial. Nós somos consciência. Então, uma vez que você nasceu, está no útero da sua mãe, já está instalado o primeiro software de sentimentos dentro de você. O primeiro. Então, quando você entra para a barriguinha da mamãe, você já vai captar os sentimentos da onde que a gente capta? Os sentimentos da nossa família. E que sentimentos são esses? Tudo que foi vivido lá. Tudo que foi vivido, negligenciado, abandonado, dado, tudo que foi sentido, né? A mãe que foi abusada, que sofreu traições, o pai que faliu. Então, e fora isso, também entra através dos campos morfogenéticos do Sheldrake, entra também o quê? 7 gerações para trás. Na cápsula da vida, entra o que ali? Todas as informações das relações que 7 gerações para trás viveram no seu sistema. Então, você já é esses sentimentos, essas emoções. Você já é. Você não pode, por enquanto, deixar de ser isso, porque você, quando nasce, você não tem autonomia para dizer, eita, peraí, calma, não gostei dessa família, vou sair daqui. Deixa eu ir para outra família que vai ser melhor. Não. É uma troca sine qua non. Você nasce nesse sistema para aprender alguma coisa de nosso campo
espiritual. Do nosso campo espiritual, porque você veio para o planeta Terra evoluir. Você não está de férias. Você não está de férias, não adianta. Você veio para evoluir. E aqui, como é tridimensional, tem uma coisa que as pessoas não querem aceitar, que se chama dor. A gente já nasce, a gente já sai de dentro da barriga da nossa mãe com a dor filha da mãe. Ai, o pirra chora. Né? Por quê? Porque já é da natureza da terra que você vai passar por situações de dor. Porque a gente vai fazer uma brincadeira, que eu digo que o playground dos adultos, o playground é a gente ganhar experiência, é esse nome, experiência de vida. Porque quando você recebe uma experiência através ou de um baque que você levou, ou da sua mãe que foi lhe educando e disse, não, filha, não vai por aqui, não. Vai pelo outro caminho que é melhor para você. E às vezes as mães da gente dizem, a gente vai pelo outro, né? Chapeuzinho Vermelho. No conto, ela foi pelo caminho mais curto, né? Entenderam? Então, a gente veio para a gente ganhar, a gente aumentar nossa consciência. Porque, gente, tudo, exatamente tudo que tem na Terra é energia. Dentro da física quântica, já disse, se você for investigar, tirar uma parte aqui de Elisângela, for investigar elétrons, prótons, né, vai dar tudo aquilo que dá em quê? Em campos de energia. Se você fizer esse mesmo processo numa caneta, você também vai ver que tem prótons, elétrons, toda aquela cadeia que é um campo de energia. E o que é a física quântica descobre? Que toda essa energia é uma só. Então, nós somos o todo sou eu. Então, toda essa experiência que a gente vai ganhando, que a gente vai vivendo, a gente vai aumentando nesse campo consciencial da nossa existência, para que a gente preencha a cápsula da vida com mais leveza, porque às vezes a gente não vai usufruir tanto dessa nova experiência que a gente teve, porque foi a gente que criou a experiência à base da pancada. Mas aí vem uma filha e um filho, um neto e um bisneto seu e diz, opa, por aqui parece que não é bom não. Alguma coisa que por aqui não é bom, eu vou é por ali. Por que ele está dizendo isso? Porque já tem na cápsula da vida, Dani, já tem na cápsula da vida que alguém passou por essa experiência e não foi bom, então o outro já usufrui, certo? Então, esse campo de emoção que a gente já vai nascer, a gente vai simplesmente se encher de situações, de dores, de traumas, de um monte de coisa, gente. Porque a gente vai nascer numa família que pai e mãe, ele tem dois grandes campos, o campo divino e o campo humano. E é com todo mundo isso, viu? Não é só comigo, com você, com Beltrano, não, é todo mundo. Então, isso significa o quê? Que você vai ter uma mamãe e um papai que, de forma inconsciente ou consciente, disse, eu me torno mãe e pai de Maria. Entenderam? Mas esses mesmos pais, a parte humana deles, deixaram o quê? Alguma dor em você, como foi em mim, como foi em qualquer pessoa. Então, a gente recebe dos nossos pais, e é por isso que Bert Helling diz que nós temos os pais perfeitos. Porque é uma outra dimensão ter um pai e uma mãe. É uma dimensão de dizer, eu pedi esse pai e essa mãe, porque eu sou espírito antes de me tornar carne. Tem algo neles, dentro desse planeta Terra, que eles vão me dar, que, ó, não vai ser bom, e que eu vou criar uma experiência para eu poder o quê, gente? Ir mais na vida.
Então, os nossos pais são os perfeitos, porque eles nos dão a vida, o sustento e o quê? A dor. A dor. Certo? Então, é por isso que nossos pais são perfeitos. Então, qual vai ser a nossa brincadeira? Qual vai ser a nossa diversão enquanto adulta? Procurar a Elisângela para desemaranhar, né? Para tirar camadas e mais camadas e mais camadas de cenas de relacionamento com a mãe, com o pai, né? Com a família, com a bisavó, com o bisavô, entendeu? Então, é por isso que o próprio Bert Helling, na sua autobiografia, não sei se vocês já leram, ele narra lá na autobiografia uma cena que ele tinha acabado de sair da UTI e ele falou assim, Sophie, eu sei porque eu tive essa doença e vim parar na UTI, vamos constelar. E aí disse que fizeram lá uma constelação, lá no hospital mesmo, e mais uma vez Bert Helling estava o quê? Emaranhado com a mãe dele. E ele disse, eu não acredito não, que eu ainda estou emaranhado com a minha mãe. E aí eu fui, né, dentro do meu método do baralho sistêmico, eu fui ver o que é isso. E o que isso significa? Gente, nós temos milhares de cenas com a nossa mãe, com o nosso pai, dentro do nosso inconsciente. A mãe olhou para você e disse assim para você, sua burra, aquilo é uma cena. Aí outra cena, a sua mãe gritando com o seu pai. Outra cena. Então, por isso que são várias cenas. E aí, antes, mais uma vez, dizendo, antes de eu entrar nos sentimentos, eu vou trazer para vocês uma teoria que eu tenho do meu método do baralho sistêmico, para vocês poderem entender os sentimentos, certo? Então, Eli, como é que a gente constrói as cenas dentro da gente, que eu já fiz 1000 constelações, já melhorei muito a minha relação com a minha mãe, com meu pai, com todo mundo, mas quando eu faço a constelação, estou lá emaranhada com minha mãe e com meu pai. É assim. As nossas percepções é quem capta o universo e forma dentro da gente as cenas. Até os 7 anos de idade, o ser humano não tem consciência. Vocês sabiam disso? Até os 7 anos, ele não tem. Ele tem apenas o inconsciente. É por isso que quando as mães, né? Quantas mães eu não já constelei, e a mãe, eu dei corda para eu pegar um pouquinho do material psíquico, e a mãe me relatava que tinha se separado do marido, e aí começou a ligar para as amigas, o menino lá brincando com aquele negócio imaginário, ela achou que o menino não estava escutando nada, ela falando para as amigas que tinha saído com um rapazinho e narrando como é que tinha sido a noite. A criança capturou e estava começando a ficar muito sexualizada. E ela veio constelar porque estava preocupada com isso. Um menino de 4 anos só pensando, falando de sexo. Não sei de onde é que esse menino tirou essa coisa de sexo toda. E aí, onde é que ele captou? Ele captou dessa fala da mãe com a amiga pelo telefone. Então, a criança, até os 7 anos, ela é só inconsciência. Ela é amor. Ela é puro sentimento. E aí, ó, com os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca e o maior campo de percepção que nós temos, a nossa pele, nós vamos para onde? Absorver o mundo e formar nossa consciência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês verem como um menininho chamado Joãozinho capturou que homem não presta. Ele tinha 5 anos, estou dando um exemplo, e aí ele sentadinho na mesa, tomando a sopinha dele, que a mamãe dele fez, ele escutou a porta abrir com o ouvido. Ele não olhou, não viu com os olhos, porque a sopinha estava uma delícia. Ele escutou, e nisso a porta abriu de forma muito abrupta. Pá! Quando a porta fez isso, ele fez isso, ó. Ele contraiu o sentimento.
Ele teve o quê? Um medo. E aí ele congela um pouco, porque o som entrou pelo ouvido e pela pele, e ele vai tomando a sopa devagar, todo contraído. E ele vê o pai passando no vulto, ele sente, mas ainda com a cabecinha baixa, o pai vai lá no quarto e bate na mãe. E ele escuta, aquele o vulco. Ele jogou a mulher na parede, a mulher jogou um negócio nele, e ele entrou alcoolizado, seu bêbado, safado, tal. E Joãozinho lá tenso. Aí a mãe empurra o marido de uma forma muito rápida, que ele sai, passa para o Joãozinho por trás e vai embora. A mãe vai, fecha a porta e volta para o quarto para chorar. Imaginaram essa cena? O Joãozinho teve uma contração de sentimento, os ouvidos escutaram toda a estrutura da história, e aqui ele abriu um balãozinho e ele uniu sentimento com cena eletromagnético. E aí o Joãozinho, no balãozinho, ele escreveu: homem não presta, porque o papai bateu na mamãe. E mulher é frágil. Quando o Joãozinho faz isso, o que é que acontece? Ele cria uma promessa dentro dele, porque entra a lei do amor, dar e receber. O pai e a mãe deram a vida. Só que dentro dessa história que eu contei, quem é o frágil? A mãe. A gente tende, a nossa tendência é pelo mais frágil, porque é da humanidade, é um arquétipo da justiça. Principalmente dentro das crianças, os arquétipos são muito fortes. Então, o Joãozinho, nesse balãozinho, ele escreve na promessa dele: mamãe, fique calma, mamãe. Eu vou lhe ajudar, vou defender desses homens. Então, o Joãozinho cresce, esses sentimentos dentro dele não foram trabalhados, porque a família não tinha condições de botar Joãozinho numa terapia, a família foi vivendo de forma, em termos financeiros, sem condições, e às vezes até a gente rica também não vai parar. Olha, Joãozinho, vem cá, meu filho, olha, esqueça aquilo, mamãe está bem, mamãe sabe se defender de papai. Se fizesse isso, seria massa. O pirralho podia ficar livre para a vida dele. Então, o menino cresceu, completa 20 anos, 18, só que dentro dele tem o quê? A criança com dor. Dizendo a promessa, repetindo aonde agora? No inconsciente, que ele vai dar conta de defender a mãe do pai. A promessa do inconsciente, o Carl Jung diz o seguinte: uma vez que está no inconsciente e não é trazido para a consciência, vira para você um destino. Então, é por isso que muitos de nós, adultos, temos destinos devastados, destinos difíceis, de traições, falências, doenças. Por quê? Porque nós estamos vivendo do inconsciente, da dor da promessa que fizemos aos nossos pais. E aí o Joãozinho cresce dependendo da alma dessa pessoa, se for uma alma muito empoderada, porque a alma é individual, ele pode se tornar uma pessoa violenta também. Olha que coisa. Como ele excluiu o pai, tudo que a gente exclui, a gente toma posse, ele pode, para tentar resgatar essa honra ao pai, se tornar igual ao pai e pegar a ira que estava dentro dele e transformar em força com agressão para o mundo. Ele pode se tornar um homem que não vai conseguir casar em hipótese nenhuma, porque quer estar o quê? Casado com a mãe. Desde os 5 anos, ele prometeu: mamãe, eu vou ficar com você não vai ficar triste. A mãe, gente, pode ter casado 1000 vezes já. 1000 vezes. A mãe já pode ter botado não sei quantos namorados para fora, para dentro da casa dela, e o pirralho ainda está lá na promessa de que vai defender a mãe do pai.
porque são as emoções que regem o ser humano, não é o racional. São as emoções. Pode ler Vygotsky, Piaget, Emília Ferreira, construtivismo, pode ler tudo isso. Né? A psicopedagogia fala disso tudo. Então, esse menino ele vai se desmanchar na vida dele, porque o inconsciente dele está atuando por ele. Certo? Então, isso é todos nós. E a parte da terapia é justamente para isso, para a gente dissolver. Porque o que é terapia? Seja nas constelações, seja com psicologia, como você se sentir melhor. Então, o que é o processo terapêutico? É uma luzinha, né? Uma luzinha que você se aproxima do teu eu, daqui do centro do teu coração, para iluminar todo esse inconsciente e você trazer essas dores para a consciência. Eu acredito que o único caminho para a gente sair do inconsciente para a consciência se chama terapia. Né? Há 10 anos atrás, quem via a Elisângela, 11 anos atrás, jamais imaginou que eu pudesse hoje ser uma professora, uma formadora de constelação familiar, de ser uma terapeuta, de estar atuando como eu atuo no mercado. Entenderam? E daí, o que é que Bert vai construir, Bert Helling, né? O que é que ele vai construir dentro disso tudo, né? Essa parte inicial que eu falei para vocês, isso não está nos livros de Bert, isso são construções que eu faço de 10 anos aí de consultório, certo? Então, o Bert, ele vai nos mostrar, dentro da terapia das constelações, que como nós somos regidos pelas nossas emoções, então, o terapeuta da constelação ou o paciente que vem fazer cursos comigo, às vezes tem muita gente que vem fazer um curso de constelação comigo, gente, não é nem para se tornar consteladores, é para poder conhecer a teoria e aplicar na sua própria vida, né? Então, seja para quem é constelador, ou seja para quem é paciente e queira conhecer a filosofia da constelação. Então, o Bert diz o seguinte, que existem 4 tipos de sentimentos. 4 tipos. O primeiro tipo, ele chamou de sentimento primal. O segundo, sentimento secundário. O terceiro, sentimento sistêmico familiar. E o quarto, o meta-sentimento. Eu vou falar de cada um para vocês, certo? Eu gosto de começar pelo sentimento secundário. Por quê, Eli? Porque é o sentimento que a maioria das pessoas chegam no consultório, chega no sentimento secundário. A maioria de nós chegamos a partir desse sentimento. E o que é? E o que é o sentimento secundário? O sentimento secundário é um sentimento de dramas, de palco, de vítimas, de pessoas que querem convencer alguém daquela dor, elas querem aliados para a sua dor. Então, o sentimento secundário, ele é dramático. Essa é a característica mais forte do sentimento secundário. Ele é cheio de drama. Eu vou dar exemplo para vocês entenderem. A pessoa chega no consultório e diz assim: eu fui traída. E aí ela vai narrar essa traição como se tivesse sido há um mês atrás. E na maioria das vezes que eu pergunto, foi há anos atrás. E a pessoa ainda está nessa narrativa de drama, né? De falar sobre aquilo como se ela não tivesse atuado e não fizesse nada. Aí vamos lá, né? A pessoa diz, mas Eli, eu era uma mulher dedicada, fazia sopa para o meu marido, lavava as roupas, passava, engomava, era uma excelente mulher, né? Então, eu fiz tudo isso, né? Eu vou contar um caso de uma paciente. A paciente, uma mulher, ela é até aqui de Brasília, uma mulher que ganha muito bem, e aí ela conseguiu um namorado, só que ele tem um nível financeiro menor do que o dela. E aí ela começou a dar tudo para esse homem. Dar tudo, roupa,
trocou o guarda-roupa dele, trocava o carro dele uma vez por ano. E aí ela foi dando tudo. Depois esse homem traiu ela. E aí, quando ela sentiu a dor, que foi lá no fundo do poço a partir dessa dor, ela veio e me procurou, né? E aí eu fui trabalhar esse movimento com ela. Por quê? Porque no sentimento secundário, a gente é sempre vítima das situações. Sempre vítima. Nunca é, eu também fiz assim. Eu também dei demais e não deixava ele ser o homem da casa, vamos dizer. Entendeu? É sempre você estar lá fazendo o bem e a pessoa te trai, né? Ou te abandona. Então, o sentimento secundário, ele é recheado do drama de você achar que você não merecia aquilo tudo. E isso é na maioria da gente, na maioria de nós, quando a gente está no sentimento de dor, a gente vai achar que a gente deu o melhor e aquele outro nos abandonou, nos traiu, mas a gente não está dentro de um processo que é justamente o diferente do sentimento primário. Por quê? O sentimento primário, ele diz o quê? Ele perguntaria assim, aonde eu estava no meio disso tudo. Aonde eu estava, como eu atuava dentro desse formato todo dessa relação. Então, diferente do sentimento secundário, o sentimento primário, ele é o quê, gente? Qual a palavra que mais daria força a ele? A gente tem o sentimento de reflexão. Aí eu vou ficar falando dos dois para vocês entenderem. Então, o sentimento primário é se uma pessoa, por exemplo, morrer na sua família, né? Como essa semana eu atendi uma pessoa que ela falou assim para mim, já fazem 4 anos, se eu não me engano, que a mãe dela morreu. Ela falou, eu não aceito que minha mãe morreu. E eu falei, você não aceita? Não, não aceito. E quem é terapeuta das constelações, eu trabalho muito com fenômeno, eu sou muito fenomenológica, né? E aí eu vou analisando as pessoas. Isso daqui, ó, isso daqui no ombro eu sou aí. Quando eu quero, entendeu? Então, se eu fosse uma consteladora, onde eu passasse a mão na cabeça dos meus pacientes, as pessoas, ela poderia sair dali até mais mal, né? E aí eu falei assim para ela, mas a vida não está querendo saber da sua opinião. Quando a vida levou sua mãe, a vida que é majestosa, é maior, disse, é hora dela. E aí ela voltou para o sentimento o quê? Primário, para refletir. Então, quem me vê constelando, seja em grupo ou com bonecos, sabe, e a partir dessa teoria, pode começar a me observar que, às vezes, eu permito que o paciente me dê conteúdo psíquico dentro do sentimento dramático dele, secundário, para eu levar ele para onde? Para o sentimento primário, que é o sentimento de reflexão. Então, o sentimento secundário diz, eu não aceito que minha mãe morreu. O sentimento secundário diz, eu não aceito que ele me traiu, porque eu fui a melhor esposa. Eu não aceito que meu filho se case. Então, o sentimento secundário, ele vai sempre estar também andando com você a partir de uma coisa, que é o quê? O seu controle sobre a vida. Sobre as situações. Então, no sentimento secundário, você é o centro. Você quer estar no papel de Deus, do maior, da vida. Você não aceita a gangorra da relação. Qual é a gangorra da relação? Dar e receber. Essa é a brincadeira da vida. No sentimento secundário, a pessoa não aceita receber. Ela quer só dar. Porque quando a pessoa dá demais, ela está o quê?
mantendo o controle nela. É por isso que eu digo a vocês, quem muito dá, quer uma questão. O que é que ela quer? A alma. A alma do outro. Então, se você tem uma mamãe que diz assim, filho, você vai trabalhar? Vou, mãe. Peraí, toma aqui, ó. Essa marmitinha, aqui é banana, aqui é morango, aqui é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Leve. Mãe, eu consegui uma namorada. Traga que eu vou fazer o jantar. Traga que eu vou atuar nananã. E nananã. Então, aquela mãe que ela está 100% disponível. E ela não diz para o filho, não, filho, agora eu não posso, agora eu vou para o salão. Agora eu vou para a minha terapia, agora eu vou para a minha yoga. Por favor, me ajudem a lavar os pratos, porque eu tenho que fazer um estudo, tenho que concluir meu livro de ler. Eu estou falando mãe ou pai, tá, gente? Essas pessoas que estão o tempo todo se colocando para o outro, 100% para o outro, podem observar, gente, seja vocês refletindo aí do que eu estou dizendo, seja com você ou com mãe ou pai seu, ou alguém que lhe criou. Na hora que essa pessoa diz assim, filho, você vai sair? Vou. Tá certo. Vai para onde? Não, eu vou sair com minha namorada. Você quer o cartão? Tome o cartão. Aí o filho pega o cartão. Quando está bem pertinho do menino sair, ela diz assim, eu não estou me sentindo bem hoje. Não, mas você pode ir para a sua festa. Lá você me liga se eu não estou bem. No final das contas, o menino vai, decide ficar em casa, chama a namorada e vai assistir o cinema com a mãe e a namorada comendo pipoca na sala. Então, essa mãe, na hora que ela diz, ela pode ter duas reações. Ela pode, ainda com a voz mansa, fazer essa pessoa ficar para ela permanecer no controle, ou ela virar uma outra força, até um pouco agressiva, para dizer que ainda assim vai controlar. Então, o sentimento secundário ele vai nos deixar 100% na vítima. A gente não vai compreender sobre a traição, sobre a amiga ter abandonado, sobre um filho ter casado, não querer morar com você, querer ir para longe, seja qualquer que for a relação. Porque a gente quer dar conta do controle. Na relação, no sentimento primário, uma pessoa morreu, você vai ter o luto normal, né? A tanatologia, que é o estudo que estuda a morte, ela dá até 7 anos de um luto. Então, no sentimento primário, você chora, pode desmaiar. Eu sou muito dramática e eu desmaio mesmo, porque eu não aguento ver sangue nem ninguém muito sofrendo fisicamente. Isso não é do meu cérebro. Agora, bota o esquizofrênico para eu constelar, que eu constelo numa boa, tá, gente? Mas, assim, coisa com caixão, com sangue dentro do hospital, eu não me dou bem. Então, assim, você pode ter suas reações humanas. Agora, depois, tem que criar um campo de reflexão. Um campo de você dizer, o destino dela é dela. Esse é o destino, mãe. Esse é o seu destino, mãe. Esse é o seu destino, pai. Então, agora eu fico com essa vida que continua para mim. Então, na relação do sentimento primário, você reflete e você é o quê? Você é agente ativo da tua história e da tua vida. Agente ativo. No sentimento secundário, não. É o outro que fez comigo. A minha mãe que disse que eu era burra. Não que eu não estou dizendo que não deixou a dor, tá, gente? Se uma mãe chegou para você e disse assim, você é burra. Mas se você ficar presa a essa palavra, lá no teu consciente e no teu inconsciente, você vai ficar presa a essa dor, você vai perder uma encarnação inteira. Uma vida inteira presa
a palavra ecoando dentro de você que você é burra. Você tem que olhar para o espelho e dizer: olha, eu posso ser qualquer coisa, menos burra, porque o que eu faço é surreal. E aí você vai achar algo que você faz que é sobrenatural. Todo ser humano tem algo que é sobrenatural. Basta a gente refletir. Então, pessoas que não querem assumir sua vida, assumir que as relações é 50-50, 50% é o outro, 50% sou eu, nas relações, gente. Em atrair, o que eu vivo é 100% eu. Então, se você atraiu aquele marido que consumiu todo o seu dinheiro, isso é responsabilidade sua. Por que eu atraí? Por que eu permiti que ele pegasse meu dinheiro, que ele gastasse, que ele levasse toda a minha fortuna? Essa é a reflexão do sentimento primário. O que é que você quis manter controle, que achando que deixando ele pegar, você tinha ele na palma da sua mão? Entenderam? Então, por exemplo, no caso dessa minha paciente, né, ela precisou perder muita coisa. Ela precisou perder uma casa que ela construiu aqui em Brasília, belíssima. E aí, quando foi na separação, ela tentou acordo com ele para ele não pegar a casa, e ele disse: eu fui casado com você, a casa é minha também. E o cara não botou um tijolo na casa. Então, olha o que a vida montou, né? Eu tiro dela para ela aprender a ter zelo pelo dinheiro dela. Então, pessoas que perdem muito o seu dinheiro é porque não tem amor, não tem respeito e honra pelo dinheiro. Quer só manter o controle pelo aqueles turbilhão de dinheiro que ganha. E aí a vida vem e faz pessoas sugarem dela para ela aprender a valorizar o dinheiro dela. Então, o que é que eu fiz na constelação dela? Eu trouxe o dinheiro dela. Eu disse: escolha aqui uma carta que represente seu dinheiro. E o dinheiro, gente, você sabe como é que o dinheiro dessa mulher estava? Olha a carta que ela trouxe. Ela trouxe a carta do alcoólatra, do dinheiro que se sente abusado, sabe? Do dinheiro que se sente vítima mesmo daquilo que está acontecendo, né? E que diz assim: pô, estou perdendo a minha capacidade, porque dinheiro, gente, dinheiro é vida. Dinheiro, ele gera vida, entendeu? Uma pessoa com dinheiro, ela tem capacidade de salvar a própria vida dentro de uma doença, né? Então, assim, ela trouxe o dinheiro para representar essa carta aqui, ó. Olha como o dinheiro dela estava cansado. Tá vendo? Cansado, né? Por quê? Porque ele não estava mais aguentando. Estava mais aguentando não ir para o local certo. E aí, em termos de fenômeno, ele vai se cansando. Então, o sentimento, eu já falei do sentimento primário e do sentimento secundário, né? Agora vamos para o sentimento sistêmico. O sentimento sistêmico, eu já dei uma falada aqui no início, mas aí eu vou reforçar aqui. O que é o sentimento da consciência sistêmica familiar? Gente, é tudo que você trouxe geneticamente da sua família dentro de você. Abusos, depressões, doenças, traições, falências, suicídios, assassinatos. Tudo isso pode reverberar dentro de você como um sentimento que muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, mas eu tenho uma raiva que eu não sei onde é que eu peguei essa raiva. E aí, quando eu vou constelar, hoje mesmo eu fiz uma constelação assim, e a pessoa tinha trazido, numa relação transgeracional, o sentimento da rigidez, da perversidade, entendeu? De gerações, de avó, de mãe e para ela. Mas é uma pessoa, um rapaz extremamente amoroso, sensível, mas aí onde é que ele estava usando a perversidade?
na rigidez com ele mesmo. Então, se eu tenho que estar ali 1 hora naquele local, eu não atraso em hipótese nenhuma. Se atrasar, eles pipoca o corpo todinho de feridinhas. Entenderam? Então, o sentimento da consciência sistêmica familiar é tudo aquilo que já existiu, é invisível, é igualzinho à força da gravidade. A gente não vê a força da gravidade, mas a gente sabe que se a gente pular de um prédio, a gente vai morrer. Por isso que a gente não faz. E assim são os sentimentos. A raiva que minha mãe teve da mãe dela, e aí ela não soube lidar com o amor materno. Então, ela tem uma filha mulher, ela também não sabe lidar com esse amor e já vai ter relações de raiva. Por quê? Porque o amor, a gente aprende a amar do jeito que a gente aprende a andar de bicicleta. Então, tem gente que, às vezes, diz assim, olha, eu tive uma filha mulher, mas eu vou ser sincera, eu não sabia lidar com essa menina. Né? Eu não sabia. Por quê? Porque tem sentimentos que a gente não viveu esse sentimento lá na nossa família de origem, porque a mãe da gente não viveu lá também, e aí é passado de geração em geração, até uma geração dizer: chega, eu não aguento mais que nem viver sem o afeto. Aí eu vou dar exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente que ela vivia com uma dermatite no corpo. Sabe assim, um negocinho aqui, uma crequinha ali, outra crequinha, tal. E aí ela veio constelar para ela entender o que é que o corpo emocional dela queria falar, que sempre aparecia aquelas dermatites. E eu lembro que, porque na constelação, gente, para a gente constelar, é diferente da psicologia, né? Que a pessoa senta no divã. A pessoa senta ao meu lado. Então, a cena vem dali para a gente e a pessoa senta do meu lado. Quando ela sentou do meu lado, eu disse, eu peguei minha cadeira e puxei um pouco mais para ela, porque a gente tinha que ver a cena junta. Ela se contraiu todinha no corpo. Aí, para a consteladora, eu já capto esse fenômeno. Eu disse, tem alguma coisa que ela não gosta de muito perto. Eu já captei. E aí, na constelação, apareceu o quê? Que a avó dela havia morrido, e aí a mãe dela, muito bebezinha, tinha uns 2 anos, foi levada para um orfanato. E aí ficou nesse orfanato. O orfanato, vocês sabem como é que é 4, 5 crianças para uma pessoa cuidar, né? Essa menina, essa mãe dela não teve contato de pele, pegou essa dor e congelou dentro dela. Teve filhas. Depois de um certo tempo, aí o pai foi lá e pegou essa menina, mas ela já era grandinha, tipo, já tinha uns 16 anos. Aí o pai trouxe. Então, a mãe dela era assim na relação. Quando era com homens, a mãe se aproximava mais. Mas as filhas mulheres, ela não sabia ter contato. Então, ela disse que não tinha recordação, por exemplo, da mãe fazer um carinho nela. E aí ela vinha sofrendo com uma solidão abrupta, não só de relacionamentos, mas de amoroso, mas de relações. Ela foi se isolando. Ela disse, Elisângela, eu não consigo entender, porque eu me isolo das pessoas. Aí, por que ela fez isso? Ela tinha sido absorvida pela alma, pelo que Bert Hellinger descobriu, chamado memória sistêmica familiar. Ela captou o isolamento da mãe dela, criancinha. Porque você imagina um bebezinho de 2 anos, do nada não vê mais o rostinho da mãe, né, gente? É lógico que essa criança vai se resguardar, tentar se proteger, é um animalzinho, né? E aí, aquele isolamento, aquela recua que a mãe deu, por falta da mãe, né? Aí poderiam me perguntar assim, mas Elisângela, o pai dessa menina não ficou com ela, não? É assim, gente, principalmente na geração dos nossos pais. Um homem, ele, a maioria das vezes, eu estou assim, em consultório, eu estou cansada de ver isso,
Os homens, quando a mulher morre, os homens não sabem dar conta de criar os filhos. Porque os homens ainda pensam que os filhos é da mulher. Porque vem de dentro dela. É um mistério para o homem entender que aquele filho também é dele. Quando é que o pai começa a absorver esse movimento que é pai? Quando a criança começa a dizer papá, imitar o pai, alguma coisa, né? Então, essa mãe dessa menina, ela não tinha afeto com as meninas mulheres. Só que chegou na minha paciente, chegou o ápice da dor. O ápice. E aí a alma não conseguiu dar conta desse isolamento, que ela se isola, procura não sair com ninguém, não tem namorados, não faz nada nas relações sociais. A alma chegou a um ápice e a alma desloca do corpo. E faz o quê? Psicossomatiza doenças. E aí, dermatite é isso, né? É falta de amor, falta de contato, falta de pele a pele, né? Às vezes só uma amiga te dá um abraço bem forte e você, ai, que alívio, né? Então, assim, o que chegou nela foi dizer assim, eu não aguento mais. Eu não aguento ficar sem contato, sem toque mais. E aí estoura isso no corpo. Por isso que sistemicamente, a doença, ela é uma tentativa da tua alma de dizer, olha para mim, por favor, vamos ficar um pouco mais aqui na Terra, mas olha para mim, né? Então, o sentimento sistêmico familiar é sempre o sentimento da onde nós tiramos o nosso emaranhamento. Outro exemplo para você ver, eu tenho uma paciente, hoje ela já tem um filho, teve gêmeos, inclusive. Ela chegou para mim, para constelar, e disse que não conseguia engravidar porque ela sentia medo de engravidar. E aí eu fui constelando ela e deu uma mulher lá atrás, o medo, e eu fui pedindo o pai dela, ela colocou longe dessa mulher, eu falei, bom, então não é a mãe, deixa eu pedir a mãe. Aí pedi a mãe e ela colocou junto o pai. E a mulher que ela trouxe com o sentimento que ela tinha medo de engravidar, é uma carta que eu tenho do meu baralho, o arquétipo da mulher que teve muitos abortos. E aí eu falei assim para ela, alguém no seu sistema já morreu no parto ou perdeu crianças? Ela falou, sim, a mãe da minha mãe morreu no parto da minha mãe. E aí, ó, bingo, né? Peguei a teoria do Bert, sentimentos transgeracionais, e aí eu fiz ela falar com a avó e dizer, vovó, esse destino foi seu, vovó. Me abençoe se eu não tiver esse destino. Esse medo não é meu, minha avó. Esse medo foi seu naquela hora tão difícil de você partir e deixar a sua filha. Aí ela, ufa, que alívio, Elisângela. Porque se a gente parar para ver, o que é a constelação familiar? É um campo de consciência ativo, aberto, invisível e totalmente aberto. Só que esse campo de consciência traz uma cena exata que que é construída a partir de um psicodrama e a gente diz uma frase de solução para quê? Para a palavra diluir aquela cena. Porque a cena só é invisível. Ela não é mais real. É a cena que o Joãozinho... Lembra da história? Que Joãozinho fez no balãozinho e disse, papai não presta e mamãe é frágil, então eu vou defender minha mãe. A cena não existe mais, é passado. É passado. E o cérebro, ele é atemporal, ele não sabe se hoje é hoje foi ontem, hoje é amanhã. O nosso cérebro, ele não sabe, ele não tem tempo. O que é que faz o nosso cérebro saber em que tempo nós estamos? Ó, a narrativa da gente.
É porque minha mãe me deu uma surra e meu pai fez isso comigo e minha irmã, nananá, e porque meu pai não ajudava dentro de casa e nunca pagou pensão e nananá. Isso daqui, ó, e o verbo se faz carne, isso daqui volta pelo ouvido, vai para a cena do inconsciente e o cérebro diz, ela está lá ainda. Então, se ela está lá, qual sentimento ela tem que sentir? Raiva. Aciona a raiva dentro de você. E você cria um campo eletromagnético da tua identidade vibracional. A tua identidade vibracional é nada mais, nada menos, tudo que está saindo pela sua boca, ou você de boquinha fechada e a palavra rodando aqui dentro de você com as cenas. Que eu posso estar com a boca fechada e dizendo, né? Imagine aqui que eu estou com a boca fechada. Mas também minha mãe, menina, minha mãe foi rindo demais. Ela vai ver, agora ela para me pedir uma coisa, eu vou dar quando eu quiser. Entendeu? Eu com boquinha fechada e só pensando. Eu estou construindo o local onde meu cérebro vai me deixar. Entenderam? Então, a constelação é isso, é um campo consciencial que, através do psicodrama, a gente traz a cena exata e, através da frase solução, você vai fazer essa cena diluir. É por isso que eu digo aos meus pacientes, quando sair de uma constelação, vai escrever tudo que a gente viveu. Por isso que eu mando fotos. Escreve. Para você mandar um comando para o cérebro, dizer, agora é assim. Aquela menina que resmungava porque tinha sido traída, agora ela diz, cara, eu vou dizer uma coisa para tu, viu, cérebro? Pense numa traição para me dar sorte. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Doeu, mas olha onde eu estou, cérebro. Foi aqui. Aprendi a experiência. Obrigado, obrigada, os autores. Agora fique longe de mim. Entenderam? Então, isso é uma identidade vibracional. Você está dizendo para o teu cérebro que você está agora. O algoritmo do Instagram, aquele exemplo que eu dei, ele simplesmente não roda o passado. Vocês já observaram? O algoritmo não vai para o passado, meu bem. Ele é sempre aqui e agora, que está acontecendo agora. Sempre aqui e agora. É o presente, é o momento. Certo? Então, a constelação é isso, ela vai trazer você. É por isso que na constelação a gente pede um foco. Qual o seu foco? Ah, eu quero constelar um sentimento de raiva que eu tenho. A relação com a minha mãe. Porque a gente vai trazer a cena exata que você está olhando de forma inconsciente pela tua alma. E fazendo ela vibrar agora. Como é que a gente faz ela vibrar agora? Narrando essa história. Você vai saindo, aí a vizinha está fora, você, mulher, deixa eu te contar uma. Mulher, eu fui traída igual a tu. Se tu soubesse, deixa eu te contar. Aí conta. Entra no elevador, a mulher de baixo entra, menina, deixa eu te contar. Olha, foi assim, assim, assim. Então, da onde você sai, para onde você quer chegar, você contou 10 vezes a tua história. Você disse para o cérebro que você ainda está vivendo aquilo. Entenderam? Então, esse é o sentimento transgeracionais. Ou seja, nós não temos como fugir dele. É uma ação natural do momento que a gente é da nossa família. É por isso, gente, que a grande polêmica é pessoas que vão lá fora, compram esperma e engravidam uma pessoa. Aquele bebê é fruto da epigenética da família daquele homem, que lá naquele esperma estava assim, ó.
alto, 1,90 m, pele branca, olhos claros, diplomata poliglota. Mas não disse. O pai suicidou-se, a mãe era deprimida, o avô faliu. Ninguém vai contar isso. E aí, o que é que acontece? Essas crianças vão nascer, vão crescer, e a alma que orienta a vida. A alma vai atrás de uma pessoa igual da família, viu? Sinto em dizer. A alma vai. Olha, eu já aconselhei pessoas de 18 anos que foram feitas exatamente assim. A menina decidiu ser médica, começou a faculdade de medicina, fez 2 anos, desistiu. Médica, ou seja, a alma já sabe alguma coisa da evolução da medicina, né? Depois foi ser enfermeira, desistiu. E não tinha forças para dizer que vocação é a minha. E na constelação dela apareceu, ela olhando para o outro lado, eu pedi uma carta, ela veio de vermelha, e eu pedi uma carta para saber para onde ela estava olhando, ela trouxe o homem de vermelho. Eu tinha pedido o pai dela, e ela trouxe o pai de azul. São fenômenos. E eu falei, esse homem não é pai dessa menina. Essa menina não é azul como esse homem. Aí eu não digo, né? Porque eu não tenho autorização de dizer. Eu guardei essa informação, aí eu disse, eu preciso constelar seu pai. Para você desbloquear, tem que ser com ele. Ela trouxe o pai, repetiu a mesma cena. E aí eu perguntei, quem é pai dessa moça? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, talvez tinha alguém por perto. Aí contou, não, eu não sou pai dela, eu nem posso ter filho. A gente foi nos Estados Unidos e fez uma inseminação para minha mulher engravidar, que ela queria muito. Então, qual foi o movimento que eu fiz energético? Esse homem honrar o pai dessa menina. Dizer, olha, foi você que fez nossa filha, então muito obrigada. Eu vejo você nela. Mas eu também sou pai, porque eu sustento. Então, ele é uma filha adotiva. Então, eu precisei trazer para ele honrar o pai. É lógico que o mais certo de tudo, gente, seria dizer, né? Porque a Bíblia diz, só a verdade vos libertará. Só a verdade, por mais que a verdade doa. Ah, como voltando àquele caso, a menina diz, eu não aceito que minha mãe morreu. Como uma terapeuta sistêmica, eu tenho que dizer, mas essa é a realidade. Eu vou passar a mão na cabeça da pessoa? Não posso. E quem chega até a mim sabe que eu sou assim. Né? É um docinho de coco. Docinho de coco queimado. Eu sou. Entenderam? Então, esse pai, né, foi dar essa honra. Ele disse que não tinha coragem, a mãe jamais aceitaria dizer a verdade, mas da última vez que eu soube dela, ela tinha conseguido fazer um curso esses cursos de beleza, de rosto, como é biomedicina, né? Acho que é isso, era biomédica, entende? Então, ela tinha conseguido trazer esse campo, firmar uma profissão, depois que o pai, nesse campo de consciência, ele honrou o pai biológico dessa menina, entenderam? Então, esse é o terceiro sentimento. E o quarto sentimento, que é o sentimento maior que Bert Helling fala, é um meta-sentimento. E esse sentimento, muitas vezes as pessoas não entendem, mas, por exemplo, terapeutas atuam com esse sentimento, médicos, advogados, professores, muitos pais que querem dar uma educação mais firme, mais coerente para os filhos, atuam com o meta-sentimento. E o que é o meta-sentimento? É o sentimento sem emoção. É aquele sentimento quando a menina diz, né? Ah, eu não aceito que minha mãe morreu. E aí o meta-sentimento vem e diz, mas essa é a realidade. Para o
médico, como é que o médico atua com o meta-sentimento? O médico vê ali a perna do homem toda troncha lá, com o osso para fora, ele vai dar mais uma quebrada no osso, corta várias camadas, bota o osso, bota um pino, e aí depois costura tudo isso. Ele sabe que ele vai provocar mais dor, mas ele está fazendo para quê? Para que chegue o quê? A curar. Porque o meta-sentimento é o sentimento sem emoção, mas é o sentimento que leva à cura. É o sentimento que está mais ligado a Deus. Porque Deus, a espiritualidade, gente, eles não têm duas palavras, não. É assim. Uma mulher está sentindo a dor do parto, aí vai para a maternidade. Quando chega na maternidade, o seu campo espiritual olha e fez, vixe Maria, ela vai morrer. Espera aí, vamos ali conversar com o Todo-Poderoso. Olha, será que não dá para ela ficar um pouco mais? O menino vai sofrer. Aí começa a dizer, nananã, porque é muito nova, a menina nova, é primeiro filho, tal. Se for a hora daquela pessoa, gente, a espiritualidade vai dizer, é hora dela. Ela vem. Então, todo meu paciente que não aceita a realidade, a mãe morreu, o pai morreu, eu estou falando de um campo de dor, a minha irmã morreu, no outro dia eu estava fazendo uma constelação, porque eu tinha que diluir aquela dor. Entende? Então, não aceita que morreu porque ela sofreu demais, a mulher se esforçou quando estava melhor da vida, morreu, o homem morreu. Mas nós somos pequenos diante do todo que é a vida. A vida sabe onde cada filho está. Nós não estamos perdidos aqui na Terra, nem muito menos abandonados no planeta Terra por Deus. Vamos respeitar a hierarquia dele. E tudo que ele sabe da onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Por favor, respeitem. Se é hora daquela pessoa partir, você tem que liberar aquela pessoa. Mesmo que você passe pelo luto, que você chore, que você desmaie, passe um tempo tomando Rivotril, seja lá o que for, mas depois você tem que entrar para a ação da reflexão para liberar aquela pessoa. Entendeu? Então, o meta-sentimento é o sentimento sem emoção. Eu perdi tudo porque, menina, eu não sei onde é que eu estava, que eu dei demais para esse homem, e esse homem tirou tudo que era meu. Se eu fosse, como consteladora, ser uma advogada, eu iria condenar esse marido dela, esse ex-marido. Mas qual o meu papel como terapeuta? Eu tenho que trazer. Se perdoe. Se perdoe por tudo que você precisou ser. Com o quê, gente? Com aquela consciência tiquinha de nada. Porque, no final das contas, a nossa maior dor não é perdoar o marido que traiu, a mulher que traiu, a amiga que abandonou, a amiga que ficou com o teu marido, a mãe que deu uma surra, o pai que não pagou pensão. No final das contas, a gente não quer perdoar, na maioria das vezes, a nós mesmos, ou em todas as vezes. Aceitar que o teu plano espiritual era de um pai que ia abandonar. Puta que pariu, eu não acredito que eu combinei isso, não. Combinou. Combinou com aquele pai, Elisângela. Caramba, combinou. Com aquela mãe
E aí eu vou gerar aqui polêmica. E aquela mãe que me abusou, não estou dizendo que na parte humana não tem que se afastar da mãe, não tem que denunciar, essa mulher não tem que ser presa, não tem nada a ver com isso. São campos maiores. Cada tapa na cara, né, Dani? Entendeu? São campos maiores de entendimento, de consciências, que nós somos agora, que nós já viemos com o campo de consciência e que, quando partirmos, a gente tem que partir com a consciência maior. Não dá para passar 50, 60, 70, 100 anos aqui e morrer com a mesma consciência. Você tem que ampliar. Você tem que ir para a noite escura da alma. Você tem que se colocar como o quê? Fui eu também. Fui eu também que pedi esse pai e essa mãe. Essa família disfuncional que agora estou torrando meu dinheiro todo pagando constelação para eu me limpar deles. E no meio disso tudo, passar Natal e Ano Novo com eles, quando der. Né? Porque é a nossa família mesmo, em algum momento, talvez nem todos, mas em algum momento, a gente recorre a eles recorrem a gente, né? Tem algumas pessoas que não conseguem pegar ajuda nenhuma de familiares. Eu chamo família SAMU, só quando está beirando os ossos, pulando de fora, aí a família ajuda, né? Mas eu tenho pacientes que dizem, Elisângela, não sei qual foi o dia que eu pedi, eu vendo minha geladeira vazia e eu não tive coragem de ligar para meu irmão ou minha irmã para pedir uma ajuda. Mas liguei para minha, perguntei para minha vizinha se ela podia me dar alguma coisa e ela me deu. Ainda nessa situação, você tem que olhar para você e dizer assim, família, obrigada, vocês me deram a vida, minha mãe, meu pai me deu a vida, vocês me deram algumas brincadeiras, a gente brincou junto, irmãos, mas agora eu vou atrás da minha família espiritual, minha família de alma. É natural que a gente quer sempre estar alinhada, todo mundo quer de sangue, né? É natural. Mas, muitas vezes, quem vai nos dar a base é pessoas que não é consanguínea. Entenderam? Gente, deixa eu sair aqui do Instagram, minha bateria vai acabar, senão eu não vou conseguir gravar aqui. Gente, curte, comente e compartilhe aqui embaixo. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Gabriela. Eli, Oi, amor. quando se trata de filhos adotados, é complicado, né? Porque às vezes são filhos que vieram de lares com maltratos, né? Como fica a questão deles em relação à família que acolhe? Olha, o exemplo de família que eu mais gosto de dar, que é família que adotou, eu sei que é um exemplo muito além dos padrões normais, mas é um exemplo bom, que é o de Giovanna Erbenck e Bruno Galhaço, né? Que tem a Tita e o Blaise, que são da África, né? Outra cor, são negros, preto, acho que é preto, né, gente, que fala? Sim. Né? Sim. Né? Então, assim, o que é que a Giovanna e o Bruno fizeram? Né? Eles criaram uma rede de apoio, né? Com toda a mãe, com o pai, com toda a fama deles, com todos os amigos, com tudo, e acolheram. Mas, para além disso, que foi a coisa mais incrível e linda que esse casal fizeram, foi o quê? A verdade. Sim. A verdade. Desde pequeno, que os meninos sabem que eles são filhos adotados,
e que eles são de outro país. Entendeu? Então, assim, tanto é que já teve uma vez um vídeo, até eu repostei no meu Instagram, que o Blaise, ele falou para a mãe dele, ele estava jogando com a mãe dele videogame, aí ele falou assim, ela gravando, né? Eu acho até que aquilo foi muito natural. Ele falou assim, eu vou voltar para a África, mãe. E a mãe dele, não, filho, você vai voltar. Ele falou, a minha alma quer ir para lá, ajudar a minha família. Aí a Giovana falou assim, então tá, então você pode contar comigo e com o seu pai. Entendeu? Então, assim, dá, humanamente falando, dá para a gente adotar pessoas. É até uma ação, gente, assim, mais linda que um ser humano pode fazer, é adotar um ser humano. Porque se aqui na Terra a paga da vida é saber se a gente vai conseguir se sustentar ou não, imagina uma pessoa dizer, puxa, se aquele não tivesse me adotado, eu teria morrido. Porque tem crianças que morrem mesmo, porque não tem ninguém que adote, né? Então, assim, inclusive, é por isso que a Giovana e o Bruno Galhaço, eles entraram para um movimento de extrema abundância. Por quê? Porque quem adota, e se adota dentro desse formato que eles fizeram, eles geram abundância natural, porque eles se conectam do coração direto com o campo, com o espírito da abundância. Entendeu? Porque a ação de adotar e de honrar a mãe e o pai da Titi, do Blaise, de saber que a origem deles é lá, sabe? Fizeram com que os meninos trouxessem para si uma conexão da verdade e de que eu aceito o meu destino. Tanto é que o Blaise, ele é um exímio desenhista, igual o tio, que é irmão da Giovana. O cara desenha impressionantemente, entendeu? E a Titi já está indo para movimentos de comerciais igual a mãe. Então, você vê que o meio está fazendo eles também brotarem vocações da mãe, da adotiva e do pai adotivo. Não é? E a Giovana, ela não era que ela tinha dificuldade em engravidar, tanto é que depois ela teve outro filho dela. Entendeu, Gabriela? Então, onde é que erra as pessoas? Porque adotam, olha isso como é sério, gente. A pessoa, quando vai adotar, a primeira coisa que ela faz é isso, olha para cá. Aqui é a criança, ela faz assim, ó. É para satisfazer a minha dor de não conseguir ser mãe. Então, a criança vem preencher o quê? O vazio dela. Entendeu? Ou seja, a criança não está vindo para poder salvar a vida da criança. Porque o benefício numa adoção tem que ser da criança. Não é eu que não posso ter filho e adoto. Eu vou fazer uma bondade para um filho de Deus. Por isso que eles têm abundância, porque eles salvaram 2 filhos de Deus, o Bruno e a Giovana Erbenck. As mães que adotam, elas fazem isso. É meu, a minha dor vai ser preenchida. Nisso daqui, elas dizem o quê? Negam a história. Quando olha para a filha, não aceita que ela seja filha de outra pessoa, de um pai, de uma outra mãe. Negam tudo que é do passado. E a filha fica só sendo dela para preencher o vazio dela. Quando eu cheguei aqui em Brasília em 2016, eu já cheguei no pancadão, né? Eu acho que eu já falei para vocês que quem me trouxe para cá foi uma psiquiatra, e daí eu só trazia os pacientes dela, então eram os doidinhos tudinho, gente. E daí chegou para mim um caso de uma mulher, uma família poderosa de rica aqui em Brasília, rica mesmo, e queria que eu constelasse o filho dela, que estava dando muitos problemas, era um menino que acumulava demais, coisa no quarto, tal. E aí eu disse, tá bom, né? Porque tinha sido encaminhado por essa psiquiatra, eu falei, então tá bom. E eu comecei a constelar o rapaz, e toda vez que o rapaz colocava os bonequinhos,
eu sempre constelei com o meu baralho. Ele colocava a família e ele sozinho, isolado. E a mãe, em nenhum momento, me disse que ele era adotado. E ele veio saber que era adotado depois de grande, porque esse menino, além dele acumular, ele fumava demais. Então, eu fui descobrir que ele estava se sentindo não pertencente a essa família, porque ao mesmo tempo que a mãe pegou o menino para satisfazer a dor dela, que ela não conseguia ter filho, o que é que ela fez? Quando ela começou a ver nesse menino traços da família de origem, ela, ó, não é meu. Porque se fosse meu, não tinha esse comportamento. Então, o menino não morava na casa, morava no quartinho atrás. A desculpa era porque ele fumava. Eles faziam de tudo para o menino não almoçar na mesa, porque o cheiro do cigarro já era impregnado no menino. Então, eles almoçavam e depois a secretária colocava a comida apenas para o menino. Então, eles faziam coisas assim, só que ela é muito jeitosa nas palavras e não deixava dito que era uma exclusão. Só que ele sabia que era exclusão. Então, ele estava tendo o comportamento do pai dele. E aí, eu tive que fazer um trabalho muito profundo com ele e com os pais, né? Porque eu tive que dizer para ela, você tem que dizer que ele é adotado, porque ele já sabe. Ele já sabe que ele é adotado. E ele se sente extremamente excluído. Aí eu fui contar. Ele mora no lado de fora, ele não almoça com vocês. Ela, não, mas é por causa do cheiro do cigarro. E não, eu fiz, mas é um ser humano, né? Não dá pra gente, né? Entendeu? Então, assim, mas eu não consegui. Ela estava no sentimento secundário, não aceitava que ela tinha que fazer esse movimento de incluir, porque ela já tinha criado um campo de raiva de ter adotado essa criança, e aí eles desistiram do processo das constelações, entendeu? Então, assim, não é fácil trabalhar com adoção. Alguém mais? Então, vamos abrir uma constelação. Eu vou tirar aqui a gravação, tá? Então, depois, quem for ver aqui no YouTube, se inscreve no meu canal, curte, comenta e compartilha. Cadê a gravação?